Bom, pessoal, agora a gente vai entrar num conceito mais avançado, que é o uso de delta para fazer o lançamento de opções cobertas. Lembrando primeiro o que é delta. Delta é a medida de sensibilidade do preço da opção em função da variação do preço do ativo objeto. Delta pode ser zero, as opções muito fora do dinheiro, por exemplo, se o ativo objeto está a R$100, uma opção que dá direito a você a comprar 120, ela está muito distante de ser exercida, a gente chama ela de fora do dinheiro, o delta dela é zero. Uma opção muito dentro do dinheiro, o delta dela é 1. Então o delta de uma opção varia de 0 a 1 em função do preço do ativo objeto e do exercício, e as opções muito fora do dinheiro, 0, e as opções muito dentro do dinheiro, delta 1. Agora, delta, ele varia em função da volatilidade, do tempo e varia em função de um monte de outros fatores. Se você tem dúvida de como é que delta funciona, antes de implementar essa estratégia, é fundamental você entender muito bem como é que delta funciona. Só lembrando, longe da data de exercício, o delta varia mais lentamente. Perto da data de exercício, o delta pode pular de 0 e ir para 1 muito rápido. Isso é um risco muito grande, porque nessa estratégia você vai ter que gerenciar o delta total da posição. E lembrando que o prêmio de uma opção ele varia em função do preço de exercício. Por exemplo, uma call mais fora do dinheiro, se BOVA11 está a R$100, uma call de 105 vai custar 2, uma call de 100 vai custar 3, e uma call de 95 vai custar 8,50. O que quer dizer isso? Uma parte desse 8,50 é valor intrínseco, R$5. Se você exercer, você ganha R$5, então R$5 é valor intrínseco. Outra parte é o valor tempo, nesse caso, R$3,50. Na estratégia de delta neutro, a gente quer capturar a maior quantidade possível de valor tempo, emitindo, lançando mais de uma opção pela posição que a gente tem, para a gente maximizar o nosso ganho. Então vamos ver isso com calma, porque esse assunto é um assunto importante e pode aumentar muito a rentabilidade da sua posição. Bom, pessoal, o que eu fiz agora? Eu peguei as cotações das opções de BOVA11 agora, nesse instante. BOVA11 está sendo negociado a 98,25. Eu estou usando uma taxa de juros de 6% ao ano e a gente tem, para vencimento dessas opções, um prazo de 25 dias úteis. E olhando lá no meu home broker, eu vi que agora as opções que têm liquidez são as de exercício 99, 100, 103, 105 e 106. Essas são as opções que dá para a gente operar e dá para a gente comparar. Aqui a gente encontra o primeiro obstáculo, principalmente num dia nervoso como o dia de hoje. Se você pega o preço de uma opção que foi negociada há mais tempo, você vai pegar um preço distorcido. Então ignora as opções que foram negociadas há mais tempo e olha aquelas opções que estão negociando. De preferência, trabalha com as ofertas de compra, porque você vai vender essas opções, então trabalha com as ofertas de compra, porque você sabe que esse valor, se você quiser vender a opção, você vai encontrar comprador. Peguei essas opções e joguei no meu modelo de Black-Scholes. Pode ser qualquer modelo. Eu uso o modelo de Black-Scholes, eu sei que ele não é exato, então para o que eu preciso, ele serve muito bem. Eu alimentei no modelo o prêmio que estava sendo negociado, aqui estão os prêmios para cada um desses preços de exercício, e pedi o modelo para me retornar a volatilidade implícita, ou seja, qual é a volatilidade que teria que ter para que esse prêmio seja um prêmio justo. E o modelo me retornou essas volatilidades. Então, por exemplo, para call de 100, a volatilidade de 22,1% ao ano, para call de 105,
a volatilidade de 20% ao ano. Isso me dá uma média de volatilidade de 21%. Então eu peguei o meu modelo e alimentei essa volatilidade de 21%. Para quê? Para obter o delta de cada uma dessas opções. E eu vi que a opção de 99 está com delta de meio, a opção de 100 com delta de 0,44, 103, 0,287, 105, 0,20, 106, 0,16. Esse delta, lembrando, ele me diz quanto que o prêmio da opção oscila em função da oscilação de uma unidade de preço do ativo objeto. Então, se BOVA11 sair de 98,25 e for para 99,25, essa opção ela ganha 50 centavos. Ela vai para 3,27 centavos. Ela me diz exatamente qual é a variação. Exatamente não. Aproximadamente qual é a variação do prêmio. E depois o modelo me dá o gama também. O gama é quanto esse delta vai variar. E eu sei que quanto mais o preço de BOVA11 subir, mais esse delta sobe, porque a opção está entrando no dinheiro, esse delta sobe. Que é um outro fator importante, porque eu vou mostrar para você que a hora que você faz essa estratégia, você tem que gerenciar esse delta. Então, se eu vender duas opções dessa para cada BOVA11 que eu tenho, neste ponto de preço, isso é importante, neste ponto de preço, eu estaria com a minha posição delta 0, porque eu tenho um delta 1 positivo na opção de BOVA11, se BOVA11 subir 1, eu ganho 1, se BOVA11 cair 1, eu perco 1, o delta da posição comprada no ativo objeto é sempre 1. Comprada ou vendida é sempre 1 ou menos 1. Na opção, se eu vendi duas opções, eu tenho um delta negativo, porque eu vendi, de meio vezes 2, que seria menos 1. A hora que eu somo o delta da minha posição de 1 com o delta vendido duas dessas opções de meio, o delta final da minha posição é 0. Ou seja, se BOVA11 subir 1 ou cair 1, eu não ganho nem perco nada e eu ainda encaixei o prêmio duas vezes 2,77. Tá? Então essa é uma estratégia que me permite vender mais opções. Só que essa estratégia tem um complicador. Delta não é fixo. Ele muda ao longo do tempo a uma taxa de gama. Então vamos ver isso com um pouco mais de calma e eu vou explicar como é que a gente escolhe entre essas opções. Bom, pessoal, o próximo passo agora é a gente calcular quantas opções a gente tem que vender e quais são as melhores opções para vender. A melhor opção é aquela que vai te dar o maior ganho de valor tempo das opções. Porque o valor intrínseco ele pode funcionar a seu favor à medida que a opção sai do dinheiro, mas eu prefiro olhar o valor tempo, porque senão você pode ficar direcionado a opções muito dentro do dinheiro e você não maximiza o seu retorno. Mas se você quiser olhar o prêmio total, funciona também. Testa com os dois, mas vamos olhar só o valor tempo agora. Essas opções estão todas fora do dinheiro. Hoje não tem nenhuma opção muito líquida dentro do dinheiro. Então, o prêmio dessas opções é 100% o valor tempo. Eu nem escrevi o prêmio delas nessa tabela. Aí o que acontece é que para cada posição de BOVA11 que eu tenho, eu posso vender uma determinada quantidade de opções de compra, de calls, de forma que eu fique com o delta 0 na posição, como eu já expliquei. Esse delta é 0,504. Então eu posso vender quase duas opções, porque eu vou ficar com delta 0. Essa opção de preço de exercício 100 tem o delta um pouco mais baixo, 0,44. Então eu posso vender 2,24 opções.
Ou seja, se eu estou trabalhando uma quantidade de 100 BOVA11, eu posso vender 224 call de exercício 100. A de exercício 103, o delta é quase 0,3, eu posso vender 3,48 e assim sucessivamente. Se eu vender 1,98 opções, nesse prêmio eu encaixo, eu ganho R$ 5,49. Se eu vender duas opções, 24 de exercício 100, eu encaixo 4,95. Essa eu posso vender 3,50, 3,5. Eu encaixo 3,62 e assim sucessivamente. Aqui, gente, por coincidência, a opção de 99 é a opção que me dá mais retorno financeiro. De todas, a que eu mais ganho é essa aqui. Dependendo da condição de mercado, isso varia. Hoje, a bolsa está caindo muito, então a gente tem primeiro uma volatilidade implícita mais alta e está acontecendo isso. Até é interessante porque as opções têm o efeito sorriso na volatilidade implícita. Hoje a gente não tem um efeito sorriso, o nosso efeito está meio assim. Essas opções de 99 e de 100 estão com a volatilidade implícita maior do que a de 106. Mas isso é por causa da circunstância de mercado, uma queda acentuada na bolsa. Mas então eu posso encaixar esses prêmios nessa quantidade que eu fico com a posição delta 0. Agora eu tenho mais de uma opção vendida para cada BOVA11 que eu tenho, e a partir do momento que o mercado oscile, eu vou ter que gerenciar a minha posição. Então vamos ver como é que a gente vai fazer isso. Nessa estratégia, à medida que o preço do ativo objeto de BOVA11 muda, o delta da nossa posição vai mudar. E ele pode mudar muito, principalmente se a gente está próximo da data de exercício. Você lembra que o delta próximo da data de exercício varia de 0 para 1 muito rápido. Então é bom entender como é que a gente faz para defender essa posição, porque ela pode se tornar uma posição extremamente agressiva. Imagina, você vendeu duas opções com delta de meio. Se BOVA11 sobe e essas opções entram dentro do dinheiro, elas podem, de repente, estar com delta 1. Então você tem na sua posição um delta menos 1. É como se você tivesse vendido, né, numa call. Essa posição pode te machucar muito se a bolsa começa a subir forte. Por isso que essa estratégia de delta neutro ela é ideal para mercados que estão andando de lado e para mercados que estão caindo. Em mercados que estão andando de lado, ele nunca anda de lado paradinho, ele vai oscilando. Ele pode oscilar com baixa ou com alta volatilidade. E quando ele oscila com alta volatilidade, o delta da sua posição pode subir muito e você ficar exposto a um grande risco. Então é necessário você fazer a gestão dessa posição. Ou seja, uma parte do prêmio que você ganhou quando você vendeu, você vai usar para defender a sua posição, recomprando essas opções. Agora, isso é uma decisão individual de quanto risco você pode assumir. Eu estou ensinando para você aqui a técnica, mas essa técnica ela exige arte também. Como todo em investimentos, a técnica vai até um determinado ponto e daí para frente você precisa empregar a sua arte para você ganhar dinheiro. E definir qual é a banda que você vai permitir o preço de delta oscilar é o grande X da questão. Nesse caso, se você determina essa banda, se o preço do ativo objeto oscila dentro dessa banda, você não faz ajuste de delta. Se ele oscilar fora dessa banda, você tem que ajustar a delta e a hora que o preço cair, você pode ir lá e vender mais opções de tal forma que você procure ficar na sua posição
com um delta mais próximo de zero possível. Lembrando que o delta da posição comprada no ativo objeto é sempre 1. A outra circunstância de mercado que é muito boa para esse modelo é no mercado em queda. Por quê? No mercado em queda, e a gente sabe que ele não cai linear, ele vai cair oscilando com baixa ou com alta volatilidade também, você vai ter as suas opções saindo do dinheiro, elas não vão ser exercidas. Por outro lado, a posição à vista que você tem de BOVA11 vai te machucar. Então a gente tem que fazer um negócio que a gente chama de descer a escada. À medida que o preço vai caindo, o delta da sua posição vai diminuindo, porque o delta das opções vão ficando menores, e aí você vai vendendo mais opções. Por exemplo, se o preço for para 95, o delta da sua posição muito provavelmente vai estar abaixo de meio, mesmo você tendo vendido mais opções. Aí o que você faz? Você vai lá, faz de novo o cálculo nesse ponto de mercado de como é que está o prêmio das opções, como é que está o delta das opções, e você vende uma determinada quantidade de uma opção que te encaixa mais valor tempo para você voltar o delta da sua posição para zero. Agora, nessa estratégia, mercado em alta é péssimo. Por quê? Primeiro, está indo tudo contra você. O preço está subindo e o delta da sua posição está saindo de zero e está crescendo. Isso pode também acontecer com alta ou com baixa volatilidade. Então aqui a gente tem que defender a posição. E defender a posição de qual forma? Você recomprando as opções que você vendeu. Você vai dar uma parte do prêmio que você ganhou e às vezes até você vai dar uma parte da alta, do ganho que você teve em BOVA11. BOVA11 estava a 98 mil pontos, chegou a 105, você ganhou aqui R$ 7,00 com BOVA11, mais aqueles 5 e pouco reais, né, R$12, esse é o dinheiro que você tem para defender a sua posição e ir recomprando as opções, e a gente espera que você faça isso com uma perda baixa, mas no mercado de alta, normalmente essa estratégia machuca. Ela é boa para um mercado de lado e um mercado em baixa. Agora a gente vai mudar para a tela do computador e eu vou te mostrar, vou dar um exemplo com os dados de mercado hoje e simular se o mercado ficar de lado, se o mercado subir, se o mercado cair, como é que a gente gerencia essa posição. Eu montei essa planilha para te explicar agora como é que essa estratégia pode evoluir ao longo do tempo com situações diferentes de mercado. Então a gente vai ver aqui, vamos primeiro entender essa planilha. Eu tenho aqui o preço do ativo objeto, BOVA11, volatilidade, vou te explicar como é que eu cheguei a 22%. Faltam 24 dias úteis para vencimento dessas opções, são 0,095 anos, taxa de juros eu estou utilizando aqui 6% ao ano. E eu listei aqui as opções de compra que estavam com alguma liquidez no dia 12/8, a hora que eu peguei no meu home broker a cotação das opções. E aqui eu coloquei o prêmio que essas opções estavam sendo negociadas lá naquela hora. Eu pedi um modelo de Black-Scholes para calcular para mim qual que seria a volatilidade implícita dessas opções. E a gente vê que está por volta de 22%, então eu decidi usar 22% de volatilidade implícita para fazer todo esse cálculo aqui que eu vou mostrar para vocês. Com 22%, os preços justos são esses e a gente vai ver aqui que não está muito longe do que o mercado estava negociando. O importante aqui é a gente dar uma olhada no delta. O modelo me retorna o delta. Um delta de 0,5, ele diz que para cada opção que eu negociar, eu vou ter uma variação de 50 centavos na posição para uma variação de R$1 no preço do ativo objeto. Então isso é que significa o delta de meio, só relembrando. Aqui eu tenho o gama, tenho as outras gregas. Depois eu calculo o valor tempo. Todas essas opções aqui estão fora do dinheiro,
então o prêmio negociado é 100% valor tempo. A opção de 98, ela está um pouquinho dentro do dinheiro. O valor tempo dela é 2,81, o prêmio é 3,06, a gente tira o tanto que ela está dentro do dinheiro e o valor tempo dela é 2,81. Depois eu pego a razão de delta neutro, que é simplesmente 1 dividido pelo delta da posição, da opção. Isso me diz quantas opções eu posso vender para ter um delta de 1. Nesse caso aqui, da de 98, da call de 98 é 1,78 opções, a call de 99, o delta dela é quase meio, então a gente tem aqui quase 2 opções para ter o delta de 1. Depois, gente, eu pego e multiplico a razão delta neutro pelo valor tempo para ver quanto eu ganho vendendo cada uma dessas opções na razão de delta neutro em termos de tempo, valor tempo ou valor intrínseco da opção. E eu vejo que a de 99 é a que me dá maior valor intrínseco, tá? É maior valor tempo. Então eu decidi vender essas opções. Quantas opções eu vendo? Está aqui nesse quadro. Para ter um delta de 0 na posição, eu vou vender 198 opções para uma posição comprada de 100 BOVA11. Então eu vou lá, compro 100 BOVA11 e vendo 198 opções de compra e encaixo R$ 548,46. Esse aqui é o quanto eu ganho e eu fico com um delta praticamente de 0 na posição. O delta comprado de BOVA11 é 100 e o delta vendido nas opções é 99,50, praticamente um delta de 1. Na estratégia simples, eu teria vendido 1 para 1, então estaria encaixando R$ 277, o que me daria ainda um delta comprado de meio, um delta positivo de meio ou 49 para 100, meio para 1, nessa posição. Como eu disse, essa estratégia é ideal para mercado de lado. Por quê? Porque eu vou capturando o valor tempo. Vamos supor que passaram 4 dias, faltam 20 dias úteis, o preço de BOVA11 está praticamente parado, o valor teórico da opção cai, porque o tempo até exercício diminui, eu ganho valor tempo. Então eu estou encaixando aqui já algum ganho. Se for para 15 dias, o prêmio justo da opção cai, BOVA11 está lá parado, o prêmio justo da opção cai, eu estou ganhando dinheiro, faltando 5 dias ele cai mais ainda, faltando um dia ela praticamente não vale nada, 0,26 centavos, e eu capturo esse ganho todo. Então, gente, essa estratégia é a estratégia ideal para ser utilizada no mercado sem tendência. Você pode falar o seguinte, sim, à medida que a posição vai caminhando e o prêmio da opção vai caindo, o delta dessa opção cai e eu poderia vender mais, porque eu fico com delta positivo. Pode, só que você tem que lembrar que gama cresce. O gama vai crescendo e aí, muito próximo da data de exercício, o delta pode variar de 0 para 1 muito rápido. E isso pode te machucar. Então você tem que ter atenção com relação a esse fator, mas eventualmente é uma estratégia, sempre que o delta da sua posição fica positivo, você pode vender um pouco mais de opções, tá? Bom, agora vamos ver aqui, deixa eu voltar para 24 dias, vamos ver aqui o que acontece se BOVA11 começa a subir. Vamos supor que passaram 2 dias e BOVA11 agora está valendo 102. Eu tirei a opção de 98, estou usando só a opção de 99, que é a que a gente tem, e eu vejo que o delta dela cresce. Ela era 0,5, praticamente meio, e ela passou para 0,71. Aqui está a posição. Quando eu montei, eu vejo que meu delta era 0, só que, como o delta da opção mudou, agora eu estou com um delta negativo de 41. Isso pode me machucar, porque é como se eu estivesse vendendo a opção descoberto. O que eu faço para zerar isso? Eu tenho que recomprar uma parte das opções. Só que agora, gente, eu vou recomprar mais caro.
porque a opção entrou no dinheiro. Então eu vou recomprar essa opção mais cara. Eu não tenho o preço da opção, então estou utilizando o preço do modelo, deve ser alguma coisa em torno de R$ 4,70. E eu vou gastar daqueles R$ 548 que eu ganhei lá atrás, há 2 dias atrás, eu vou gastar R$ 274 e vão me sobrar 274. Bom, vamos seguir. Vamos supor que passaram-se mais 2 dias e agora a BOVA11 foi para 105, ou seja, o mercado está andando contra a minha posição. Faltam 20 dias úteis para vencimento e mais uma vez eu vejo que a posição, o delta da minha posição aumentou, o delta dessa call cresceu, foi de 0,7 para 0,85 e eu tenho que recomprar mais uma determinada quantidade de opções. Me sobraram R$ 274, agora eu vou comprar mais 24 para zerar a minha posição e eu tenho aqui sobrando R$ 107. Tá? Então eu ainda tenho algum ganho, mas vocês notem que a partir do momento que o mercado vai contra mim, eu tenho que fazer a defesa e vou gastando o prêmio. Agora, se BOVA11 for para 110, faltam 18 dias para vencimento, a minha posição fica com delta negativo de 12. Eu tenho o delta da call vai para 0,97, quase 1, ela está muito dentro do dinheiro, faltam poucos dias para vencimento. Eu tenho que recomprar mais 16 e vou recomprar mais caro. Agora essa opção está valendo R$ 11,50. Ou seja, entro no prejuízo, porque eu vou pagar 183, me sobraram 107, eu vou pagar R$ 76,95 para poder zerar. E eu tomei a decisão de zerar a alavancagem, fico com um BOVA11 para cada call de 99, e esse é o resultado final que eu vou ter, porque eu comprei BOVA11 mais barato, eu comprei a 98 e pouco, vou ser exercido a 99, vou ganhar R$ 75, saio com um prejuízo de R$ 1,95. Se você tentar desfazer a opção, você pode comprar 116 calls de 99 para zerar essa posição. Isso vai te custar R$ 1.300 e vender todo o BOVA11 que você tem, você vai ganhar R$ 11.000. Só que você gastou R$ 985 para comprar a BOVA11, você zera a sua exposição com um prejuízo de R$ 158. Então, nessa estratégia, o ideal é esperar que dê exercício e você sai com menos prejuízo. Bom, agora vamos ver o que acontece se o preço de BOVA11 cai. Como é que a gente trabalha essa posição? Só relembrando, lá no dia 12/8 eu tinha vendido 198, calls de 99. Agora, passados 2 dias, BOVA11 caiu para R$ 95. Então aqui eu tenho o resumo da posição anterior. E aqui a gente tem várias estratégias que a gente pode fazer. A gente pode simplesmente vender mais opções, mas eu prefiro a estratégia que a gente chama de descer escada. O que é isso? Você recompra as opções que você tinha vendido. Então eu tinha vendido 198 opções de compra de exercício 99. Agora eu vou recomprar pelo preço de 1,03. Eu estou considerando aqui que o preço de mercado vai ser próximo ao preço justo. Isso vai dar uma diferença, não é próximo, mas é o que a gente tem para trabalhar. E eu vou vender agora a call de 95. Eu incluí a call de 95 aqui, estou usando o preço do modelo também. O delta dela vai ser 0,53. Isso me permite vender 184 opções por R$ 2,50. Eu vou gastar R$ 203 para recomprar aquelas opções e vou encaixar R$ 473. Zero o meu delta, lembrando que o delta da posição comprada de BOVA11 é 100, fico com um delta praticamente de zero
E o prêmio total encaixado agora nessa estratégia é R$ 818. BOVA11 eu estou tendo um prejuízo de R$ 325, porque eu comprei a R$ 98,25 e agora vale R$ 95, isso me dá um prejuízo. Eu tenho um lucro total agora nas vendas da call, o resultado da posição é 493 de lucro. O que acontece se cair mais BOVA11? Vamos supor que passaram-se 2 dias e BOVA11 agora está valendo R$ 90. Então eu faço a mesma estratégia, a estratégia de descer a escada, eu recompro as 184 calls de 95 e vamos partir do pressuposto que a call de 85 agora tem liquidez e que ela esteja negociando próximo a 5,76. Então a call de 95 está fora do dinheiro, ela vai valer 60 centavos, eu recompro, vou gastar R$ 110, vou vender as calls de 90, vou encaixar R$ 426 e o total de prêmio arrecadado até agora é 1.355, volto a minha posição para delta zero. Vou ter um prejuízo na posição de BOVA11, meu prejuízo é de R$ 825, tenho um lucro na venda da call total de R$ 135, o que me dá um resultado de R$ 530 no final. Então, gente, essa estratégia também funciona bem se a gente faz, se a gente vai descendo as escadas aí nos preços de exercício, no mercado em baixa. Dá trabalho. E a gente sabe que o mercado, ele não, quando ele cai com volatilidade. Então a gente tem que ir ajustando isso aí e decidindo quando que a gente vai fazer o ajuste da posição. Essa decisão de fazer o ajuste da posição é uma decisão importante e ela pode impactar muito no resultado. Então, se você for implementar esse tipo de estratégia, eu te recomendo começar com posições pequenas e você vai fazendo em situações de mercado distintos para você entender como é que é a dinâmica. Aí entra a parte da arte que a gente não consegue passar com técnica. Aí é arte mesmo e você vai ter que ir testando e vendo. Essas operações têm risco, o mercado ele pode mudar de tendência, então ele está sem tendência, ele pode ter tendência de alta ou tendência de baixa, e muitas vezes ele está numa tendência de baixa, ele pode reverter para uma tendência de alta, tudo isso vai impactar nessa estratégia de venda com delta neutro. Mas é mais uma técnica que você pode utilizar. Então, gente, essa foi a técnica avançada de lançamento de opções coberta por delta neutro. Essa técnica não é para qualquer um, você tem que entender de opções, você tem que entender de precificação de opções, tem que entender muito bem como é que o delta e o gama funcionam e você tem que defender a sua posição, porque senão você fica com um risco muito grande na carteira. Mas sem dúvida, para aqueles operadores mais agressivos, mais técnicos, você pode utilizar essa técnica para ganhar mais dinheiro, principalmente no mercado de lado. No mercado de lado, essa é uma ótima estratégia para você aumentar a rentabilidade. Já sabe, né, pessoal? Gostou? Curte, comenta, compartilha. Tem dúvida? Pergunta para a gente fazer o conteúdo para você. Obrigado.